para isso é necessário liberar perdão, permitir que o outro renasça na sua vida. Paulo está falando dessas coisas. E aí, queridos, eu queria que você guardasse essa mensagem no seu coração. A terceira coisa que Paulo nos demonstra que podem roubar a nossa alegria, no capítulo que se segue, como eu disse a vocês, cada capítulo tem uma demonstração, tem uma denúncia daquilo que pode roubar a alegria. Está ali no versículo de número 19, eu queria que você prestasse muita atenção nisso. Paulo diz: o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia. Aí ele agora argumenta, perceba, ele faz o fechamento: visto que só se preocupam com as coisas terrenas. O que é que Paulo está falando aqui? Vou traduzir para vocês. Paulo está dizendo que a preocupação com dinheiro pode roubar a nossa alegria. Você crê nisso ou não? Deixa eu fazer outra pergunta para você. Você conhece alguém que já ligou por causa de dinheiro? Deixa eu ir mais a fundo aí. Você já brigou com a sua mulher, com o seu marido por causa de dinheiro? Você sabe que não vou acreditar não. Ei, queridos, a gente briga porque tem muito, a gente briga porque tem pouco, a gente briga porque não há nenhum dinheiro, a gente vive brigando por causa de dinheiro. E aí a palavra é muito clara, vai dizer que o dinheiro é o quê? As raízes de todos os males. É verdade que Deus não condena quem é abastado, quem tem, mas Ele condena a maneira como você se relaciona com o dinheiro. O problema está aí, queridos. E aí eu não conheço ninguém se tratando mais de mulher que não tenha brigado para dinheiro. Se você disser que nunca brigou, eu vou duvidar da sua resposta. Eu posso até ficar calado com fazendo de doido, mas no meu coração não vou acreditar. Então assim, o dinheiro é esse provocador. O dinheiro realmente ele tem esse poder de fazer com que a gente perca a nossa alegria, e fazer com que a gente perca a nossa paz. E aí, queridos, a gente quando começa a olhar para a igreja no mundo pós-moderno, essa coisa está mais forte do que nunca. O materialismo ele está aí, está com força, de maneira tal que a gente percebe isso até na vida das nossas crianças, irmãos. Eu acho interessante que tem menino que não sabe dizer papai e mamãe, mas tem um celular. Você já viu isso? Já. O menino não sabe dizer papai e mamãe, mas tem um celular. O menino sendo estimulado desde pequenininho ao consumismo. E deixa eu dizer uma coisa para você que me escutaram lá atrás. Irmãos, levar criança no dia de hoje para shopping center é um perigo. É um perigo. Porque tem menino, tem menina que dá show, que entra em parafuso se o pai e a mãe não comprar o que ele quer, o que ela quer. E dependendo do menino, vai até para psicólogo. Agora tem uns que são mais práticos, dá uma bicuda na canela da mãe lá, vem e resolve. É um perigo, irmãos. Tem. Eu me lembro de uma ocasião, a Cris era pequenininha, ainda é pequenininha, né? E aí Maria viu uma reportagem naquela época, aquela reportagem era maligna, era do capeta. Aonde uma certa psicóloga dizia bem assim: olha, quando vocês forem, por exemplo, comprar um presente para o menino, não destinem, não conduza isso. Leva a criança até a loja, deixe ela voltar para escolher o presente. Aí o menino, recém-casado, com poucos anos de casado, primeiro filho abestalhado, fala nada. Aí você vê, né, mãe? Vamos lá, a bichinha, galerinha desse tamanho. Aí levei ela lá no Viper, né, na época que ele conta dele, estava no auge. Aí disse: minha filha, chegou na sessão do brinquedo, escolhe o que você quiser. Meu irmão não deu outra, escolheu o brinquedo mais caro que tinha, que era um Mickey de pelúcia. Eu não sei porque aquele danado era tão caro, vocês tinham ouro dentro.
E ela começou a chorar, mas o Senhor disse que eu escolhesse o que eu quisesse. Mas foi o Senhor. Aí eu fui e passei e disse, quanto tempo está cá? Nunca mais, irmãos. Nunca mais, porque é o que não me deixa mentir. Então assim, o dinheiro de fato tem influenciado até a vida dos pequenos, porque eles são estimulados, queridos? Isso é uma coisa tão forte no dia de hoje, que quando a economia lá nos Estados Unidos é abalada, a gente vive um tempo chamado de globalização, nós somos o que a gente pode chamar de uma aldeia global, quando um é abalado lá no extremo, a gente mexe com a gente aqui. E eu me lembro daquela crise de 2008, que quando os Estados Unidos foi abalado lá, tremeu nas pernas, mexeu com todo o Brasil. Fecharam-se várias empresas. E isso aponta para esse consumismo, para esse poder do dinheiro, para o materialismo. E quando a gente começa a observar dados que eu estava olhando, eu estava estudando sobre materialismo e outras filosofias essa semana, quando a gente começa a estudar dados, é aterrador, é assustador. Quando eu vejo, por exemplo, que a GM, ela tem mais poder aquisitivo, ela tem mais as suas finanças são maiores do que a África do Sul, por exemplo. Do que a Toyota tem mais dinheiro que a Noruega, o país da Noruega. E outros exemplos. Agora, quem é que mantém esses aglomerados? Porque, segundo os estudiosos, os grandes ricos do mundo, eles não passam de 100. A grande fatia está na mão de mais ou menos, não chega a 100 pessoas. Agora, quem é que mantém esse aglomerado? É nós, queridos. Somos nós. Somos nós. E aí a gente vai olhar pesquisas que nos falam a respeito de décadas anteriores, como a gente se relacionava com essa coisa do trabalho, do dinheiro, do consumo. Por exemplo, na década de 50, nós consumíamos 5 vezes menos do que consumimos hoje. E cá entre nós, eu tenho para mim, quando eu converso com os antigos, que nós não éramos menos felizes do que hoje. 2 décadas depois, tem um dado interessante. Na década de 70, a gente vê uma estatística que diz que naquela época, nessa década, na década de 70, era geralmente necessária apenas uma pessoa em casa trabalhando para manter toda a família, no caso o pai. Passaram-se os anos para se manter aquele mesmo poder aquisitivo. Hoje a gente precisa pelo menos de 2 rendas. O que eu quero compreender é que aquilo que era luxo em 70 passou a necessidade no dia de hoje. A gente vê essa coisa. Isso é consumismo, irmãos. Isso é consumismo. E aí eu me lembro de certas coisas que eu vejo dentro de casa e vejo na vizinhança também. Vou falar de Maria chegou ainda, ela vai dar aqui não. Está sendo gravado? Final de ano, Maria, meu filho, eu quero comprar uma roupa para o final de ano e tal. Agora isso não é só Maria não, viu? Vou defender a mulher. Isso não é só Maria não, viu? É um bocado de marmã e um bocado de mulher. E aí essa Maria, minha filha, cabe com isso, as finanças estão bem limitadinhas, vem aí PVA, colégio de menino, tanta coisa. Não, quero comprar uma roupa. Final do ano não é possível, eu trabalho o ano todinho, entendo ele comprar uma roupinha para mim. Aí está certo, mas antes vamos ver seu guarda-roupa. Ela disse que não tinha roupa nenhuma, cheio de vestido lá. Irmãs, é assim ou não é, irmãs? Tem gente que tem mania de calçado. Outro dia eu vi um amigo meu que tem 3 mulheres em casa. Não faça mau juízo, é a esposa e 2 filhas. Estava se preparando para ir para o casamento e aí as 3 disseram que tem que comprar sapatos novos. Ele fez a mesma coisa que eu fiz. Eles vamos olhar primeiro o guarda-roupa. Aí contaram 153 pares de calçados. Ei, irmãos, são uma mulher ou uma centopeia? Para que tanto sapato, irmãos? Eu sei que homem é bicho bem mais prático. Eu entendo que eu não casei com homem, eu casei com uma mulher. É diferente de mim. Eu entendo isso. Mas é demais, irmãos. É demais. Então, assim, em nome de Jesus, perceba como é que você se relaciona com o dinheiro. Aí, para poder manter esse luxo, esse exagero, esse supérfluo, vou chamar assim, você começa a trabalhar 1 turno, 2 turnos, a mulher também, aí se ausenta de casa, aí não tem tempo para filho, não tem tempo para esposa, não tem tempo para marido, e por aí vai, irmãos. E por aí entra a destruição do lar. E por aí entra a falta de comunicação, a falta
outro. Não há tempo para o marido, não há tempo para o esposo, não há tempo para o filho, não há tempo para Deus, não há tempo para ninguém. Porque para manter essa luxúria toda, esse consumo todo, você tem que se desdobrar. Então, em nome de Jesus, queridos, isso pode roubar, não é alegria. Isso pode. Alegria é um mandamento, irmãos. E que não tem a ver com as circunstâncias. Agora que é muito percebido, é palpável, vamos dizer assim, que nem todo cristão não tem. Por quê? Por causa dessas coisas. Também. Amém, irmãos? Amém. E a última coisa que eu quero falar para vocês, que pode roubar a nossa alegria. Filipenses, capítulo número 4, versículos 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A quarta coisa que pode nos roubar a alegria, a ansiedade. Você conhece alguém ansioso? Você conhece alguém que rói as unhas? Você conhece alguém que chega fisicamente aqui, mas não está aqui, a cabeça está no outro lugar? Pensando no cheque amanhã, no cartão depois da manhã, coisa assim. Você conhece alguém que o problema está lá na China, mas ele diz que já está na porta da casa dele? Você conhece alguém que quando não tem problema, ele cria um porque não sabe viver sem problema? Você conhece alguém assim? Tem gente que é assim, irmão. Não está tendo problema nenhum, mas o cara é tão ansioso, que ele cria um. Tem gente que é assim. Você conhece alguém que usa muito bem as conjunções adversativas da língua portuguesa diante da felicidade? Sempre que ele está falando sobre felicidade, sobre se alegrar, sobre coisa boa, aí o cara vai e faz o uso das conjunções. Mas, porém, todavia, contudo, o cara é extremamente estressado, ansioso, negativista. Você conhece alguém assim? Tenha cuidado com isso. A ansiedade, ela tem atingido pessoas de tudo quanto é classe social, pobres e ricos. Ela tem atingido pretos e brancos, ela tem atingido religiosos e não religiosos, ela tem atingido o mundo todo. Muita gente andando ansiosa. E aí, quando a gente vai olhar o contexto da Bíblia, Jesus vai dizer o quê? Que a ansiedade é inútil. Perceba, quando ele está falando lá em Mateus 6, o que ele diz? E qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à vossa vida? Ele está dizendo, não adianta nada, ela é inútil, ela não resolve. Pelo contrário, a ansiedade, ela pode minar a minha e a tua força, as nossas forças. Porque o ansioso é aquele que está com a mente pré-ocupada. O problema nem chegou ainda, o cara está sofrendo. Tem gente que é assim. Eu conheci um camarada aqui que disse que testemunhou um fato desse. Outro dia ele se deparou com um amigo dele chorando muito, chorando aos prantos, se acabando de chorar, e aí ele se voltou para aquele amigo e perguntou: querido, o que é que está acontecendo? Você está doente? Ele disse: não, eu estou chorando por causa da mamãe. Sim, mas sua mãe está doente? Não. Sua mãe está internada em algum hospital? Não. Por que você tem? Estou com medo de mamãe morrer.
pessoa disse: Cristo faz 30 anos que a velha é viva. 70% daquilo que faz com que eu e você fiquemos com a mente pré-ocupada, ansiosos, segundo as estatísticas, não se cumpre. E se porventura se cumprir, perceba, você vai sofrer duas vezes. Uma foi aquela de antes, e a outra durante. A ansiedade não resolve nada. É por isso que Jesus diz aquilo, lá em Mateus 6, 27. E qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à vossa vida? Jesus está dizendo: não adianta ficar ansioso, não adianta ficar estressado, não adianta. A ansiedade, ela vai minar a minha e a tua força, vai minar as nossas forças. Acabe com isso. Você sabe qual é o significado de ansiedade no grego? Você já viu isso? É interessante. Ansiedade no grego é estrangulamento. Ansiedade na língua grega significa estrangular, matar por asfixia. E tem gente que é ansioso. Jesus também vai dizer, dentro dessa perspectiva da ansiedade, porque Paulo está apenas ratificando o que Jesus disse lá atrás, que a ansiedade, ela é sinônimo de incredulidade. Quando é que ele diz isso, pastor? Quando ele diz: os gentios é que buscam essas coisas, os que não têm fé em Deus. Mas irmãos, quando a igreja entender a grandeza do seu Deus, ela acaba com essa vergonha, ela acaba com essa ansiedade. E aí eu volto às crianças, tem até criança ansiosa, estressada. Tem, gente, no dia de hoje tem. Como tem criança consumista, tem criança ansiosa, estressada. A ansiedade tem tomado conta de todo mundo, de tudo, toda a idade. Eu estava de sargento de dia no meu trabalho, sexta-feira, responsável pela segurança daquele prédio. E eu gosto muito de brincar com criança, não sei se vocês já viram. Aí tem a menininha lá, e eu fui brincar com ela, mexendo no cabelo dela, ela estava meio raivada já. Ela brincando lá no brinquedinho, eu gosto de ver ali com raiva mesmo. Eu acho que a bonitinha ali, eles ficam. Aí eu mexendo com ela, se eu vida boa, ela se virou com a cara feia. Aí é o senhor que pensa. Eu disse para ela: ô vida boa, ela disse: é o senhor que pensa. A criança estava estressada, estava ansiosa. A menina que eu acho que não tinha 5 anos de idade, se virou para mim: se é o senhor que pensa que a vida é boa. Irmãos, acaba com isso. A ansiedade, ela mina as nossas forças. Ela não tem poder para mudar nada. Quando você compreender, eu volto a dizer, eu repito essa fala, a grandeza do Deus que você serve, você acaba com isso, meu irmão. Você acaba com isso. O que eu acho fantástico de Paulo, voltando lá para o início dessa carta, é que ele vai dizer, sabe o que? Olha só, deixa eu ler aqui para vocês, eu queria que você entendesse isso. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas, as circunstâncias que me aconteceram, têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Pensa no homem que descansava em Deus e sabia a grandeza do seu Deus. Se eu perguntasse, Paulo, enumera aí, cita aí as coisas que aconteceram, eu acho que Paulo ia sintetizar mais ou menos assim. Deixa eu conversar. Em Damasco eu fui perseguido, em Jerusalém eu fui rejeitado, lá em Tarso eu fui esquecido, lá em Listra eu fui apedrejado, lá em Filipe eu fui açoitado e preso, lá em Bereia eu fui expulso, escorraçado, em Tessalônica do mesmo jeito, em Atenas me chamaram de tagarela, lá em Corinto me disseram que eu sou um impostor, lá em Éfeso eu enfrentei feras. Isso tudo está na palavra, viu, irmãos? Lá em Jerusalém, quando eu voltei, eu fui preso pela primeira vez. A caminho de Roma eu sofri um naufrágio. Lá em Malta eu levei uma picada de uma certa víbora. Quando eu chego em Roma, eu chego algemado e vou passar 2 anos preso. As circunstâncias. Paulo diz que isso contribuiu. Paulo diz que aconteceram 3 coisas maravilhosas. Que ele pegou para toda a guarda pretoriana
3.000 homens e toda a casa de César, de maneira tal que a gente vê isso muito claramente no versículo 4, quando Paulo diz assim, olha só, no versículo 4, capítulo 4, versículo 22, Paulo diz assim: todos os santos vos saudam, especialmente os da casa de César, que na realidade era Nero. O que Paulo está dizendo aqui? Ei, até os que se converteram durante a minha cadeia estão saudando vocês. Nero nem sabia, mas estava com o maior dos ministros dentro da casa dele. E o texto vai dizer que não só a guarda pretoriana, mas todos o palácio. Paulo vai dizer também que os irmãos passaram a pregar com ousadia a partir das cadeias dele. Então realmente se viu para o progresso. E foi na cadeia que Paulo mais escreveu epístolas maravilhosas que abençoaram a igreja primitiva e nos abençoam até hoje. Um homem que descansava no Senhor, um homem que sabia a grandeza do seu Deus, um homem que não andava ansioso apesar de estar no corredor da morte. Percebe isso, irmãos? Então acabe com isso. Acabe com essa ansiedade, ela não leva a lugar nenhum. Só a ruína, ao fracasso, a perca de forças. Acabe com isso. E aprenda sobre a grandeza do seu Deus. Confie no seu Deus como Paulo confiou. Você lembra dos atributos, pelo menos, do seu Deus? Os cientistas calculam, mais ou menos, não se sabe ao certo, que o nosso universo ele tem um diâmetro de 10 milhões de anos-luz. Isso quer dizer que se nós pudéssemos, se nós vivêssemos tanto tempo, nós íamos pegar uma espaçonave na velocidade da luz, ou seja, a mais de 300 mil quilômetros por hora, e íamos passar 10 milhões de anos-luz para chegar de ponta a ponta. O seu Deus é infinito, é maior que isso. Aleluia. O seu Deus é de eternidade a eternidade. O seu Deus ele é autossuficiente. O seu Deus ele é autoexistente. O seu Deus ele é onisciente, sabe de todas as coisas. O seu Deus ele é onipresente, ele está em todos os lugares. O seu Deus ele detém todo o poder. Perceba a grandeza do seu Deus. Aleluia. E você anda ansioso. Acho fantástico, maravilhoso quando Jesus diz: o Deus que cuida do passarinho vai cuidar de vocês. O Deus que faz com que o lírio que não se vista tão bem cuidará de vocês também, homens de pequena fé. E aí no versículo que eu li para vocês, Filipenses 4:7, Paulo dá um norte, dá uma direção, dá uma ideia. Deixa eu ler aqui dentro de vocês. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de